Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu queria agradecer muito a participação no seu programa. Ok, obrigada. A gente agradece também a sua participação, porque é importante, né, esclarecer a população. Doutor, agora me diz uma coisa, eu estava ali vendo alguns dados, né? Nós temos, por exemplo, o homem principalmente é o que mais tem essa questão do câncer de boca e garganta, mas a mulher também aumentou muito esse tipo de doença. Isso quer dizer que a mulher está fumando mais também? Sim, infelizmente, Vera, os hábitos eles vieram equiparar as mulheres quando ganharam toda a força dentro da nossa sociedade. Infelizmente, elas pegaram também os maus hábitos dos homens, né? Uhum. Então, se iniciou realmente ao tabaco, ao tabagismo. Então, as mulheres fumam tanto quanto os homens, e aí a gente tem problemas também, infelizmente, de câncer, que vai ser advindo por causa desse mau hábito de fumar, né? Uhum. Agora me diz uma coisa, por que muita gente sabe que ainda o cigarro faz mal e continua fumando? É muito difícil parar de fumar? O que eu sempre explico, Vera, é que quando a pessoa começa a beber, para ela ter o efeito que ela quer da bebida, do álcool, ela precisa primeiro beber uma cerveja, daqui a pouco tinha que ser uma caixinha de cerveja, daqui a pouco um engradado. O cigarro não. O cigarro, normalmente, as pessoas que estão lá nervosas, tensas, elas querem ter aquele cigarro para ter o prazer e para diminuir a sua ansiedade e o estresse. Na primeira tragada, você já tem esse resultado. Então, por isso que é tão mais difícil você parar o vício do cigarro do que o vício do álcool, né? Então, como você rapidinho ali deu a primeira tragada, você já tem aquela sensação, é mais difícil você realmente abandonar esse vício. Uhum. Hoje, quais são, o senhor tem números, por exemplo, de pessoas que têm câncer na boca, garganta, provocados pelo cigarro? Olha, no Brasil todo você vai ter números oficiais um pouco mais de 1.500 pessoas. Porém, a gente sabe, agora hoje em dia eu moro na região em Manaus, aqui no Amazonas, em todo o norte, você tem uma subnotificação, né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão no interior, muitas das vezes, elas vêm a padecer desse mal e acabam que a gente nem consegue chegar numa cidade, numa capital, onde ela possa ter o atendimento. Mas o importante a gente falar é que esse vício, ele vinha acabando, né? Vinha diminuindo bastante, mas que hoje em dia, com o cigarro eletrônico, eles vieram seduzir de novo a nossa juventude, né? Uhum. Então a gente teve aquele combate muito, muito intenso sobre o cigarro de nicotina, só que começou os vaporizadores, o narguilé, também o cigarro eletrônico, e uma praga que se assola hoje em dia dentro da juventude também é a maconha, que é usado como recreativo e traz todos os maus que o próprio cigarro de nicotina já trazia. Então quer dizer que a maconha causa também esses problemas, por exemplo, câncer de garganta, câncer de garganta, de boca e tudo mais? Sim. O que acontece com a maconha? Ele tem até outros males, porque a maconha, como ela não tem filtro, uhum. Quando o pessoal fuma maconha, o resto, aquela bitucazinha que seria a bituca de cigarro, que a gente sempre chama, uhum. Você não tem aquilo dali. Então você tem um aumento do calor nos lábios. Então, assim, além do câncer que você pode ter de garganta, além do câncer que você pode ter na corda vocal, além do câncer de boca em geral, você ainda pode ter câncer de lábio. Eu já tive pacientes com câncer de lábio porque era usuário de maconha. Então, existem todos esses males e, infelizmente, é passado para a geração de que maconha ela é natural, então ela não vai trazer problema, é diferente, não. Ela tem todos os males e, principalmente, porque por ser uma droga ilícita, uhum. Você não tem um metro, você não tem nada que consiga dizer se você tem ou não uma boa qualidade, né? Então é pior ainda, porque às vezes é misturada com outras coisas que quem está fumando a maconha, ela nem sabe nem o que ela está fumando ali na realidade. Uhum. No caso, o médico sabe definir quando o câncer é provocado, o câncer de boca, de garganta e também de lábios é provocado por uso do cigarro ou ele aparece de uma outra forma, doutor?
Geralmente só tem duas coisas, uma coisa mais nova que a gente consegue dar um câncer de boca ou de garganta que não seja o cigarro ou o álcool. Na realidade, é um vírus chamado HPV, que ele é muito ligado, a gente já conhecia muito por causa dos cânceres de colo de útero, e hoje em dia a gente sabe que esse vírus ele também pode causar câncer de boca e de garganta. E ele está ligado pelo sexo oral. Então, quando a gente faz uma biópsia desses tumores, a gente consegue analisar se tem realmente presença desse vírus no tumor. Então, assim, eu não consigo dizer plenamente se é por causa se o câncer é por causa do cigarro, se é por causa do álcool. A gente sabe que aumenta em cerca de 20% a maior chance para quem bebe e fuma, mas a única coisa que eu consigo te dar certeza é que se eu fizer uma biópsia eu conseguir ver o vírus e vou dizer, olha, realmente o seu câncer é por causa desse vírus e esse vírus foi quem causou tudo isso. O senhor fala em câncer, o senhor fala em cigarro e álcool. Só o álcool, quem não fuma, por exemplo, só o álcool, também pode ter problema de câncer de garganta e de boca? De boca. Sim, vamos lá, Vera, vamos pensar. Pois é, essa não tinha, essa é uma novidade. A nossa boca, ela quando Deus fez a gente, fez todo revestido para você ter só os alimentos que você necessita, ponto. Quando você imagina, se a gente bebe líquidos que tem álcool, a parte de baixo da boca, aonde se tem mais contato, quer dizer, na língua, na parte de baixo da língua, esses locais são locais onde o álcool tem contato quando você bebe, e aí, pela essa exposição de 20, 30 anos, você pode ter câncer na boca, principalmente nessa região de baixo. O cigarro já é o contrário. Quando você fuma e inala, essa fumaça, quando ela entra na sua boca, ela fica mais pela parte de cima da boca. Então, você tem mais chance de ter câncer na parte que a gente chama de palato, né, que seria o céu da boca, por causa do cigarro. Então, o que a gente vai saber? Aquele local dali, ele não foi feito, Deus não fez para que fosse submetido a álcool e nem a temperaturas mais altas que vêm por causa do cigarro. Então, essa exposição que você tem diária, para quem bebe e para quem fuma, o seu organismo ele vai começar a mudar aquele local ali, porque ele tentar se adaptar a esse calor muito grande, ou esse líquido que tem álcool. Então, com o passar do tempo, ele vai mudando, só que de uma hora para outra, de repente, essa mudança pode vir um câncer. Então, por isso que quando a gente fala bate sobre esses dois, exatamente por quê? Porque você pode ter essa evolução sim. É uma tentativa do seu organismo de te proteger, mas existe um momento que de repente nessa mudança de tipo de células, tipos de tecido, ela pode virar um câncer e aí você já tem que tomar outras atitudes, outras condutas completamente diferentes. O que é mais perigoso hoje? O cigarro de nicotina, de maconha ou o cigarro eletrônico? Olha, se você for... O cigarro de maconha, a gente não tem controle, a gente não sabe contra quem a gente está indo contra, né? E o cigarro eletrônico, o grande problema hoje em dia foi a sedução para nossa juventude. Aonde você tem sabores, né? Então você tem sabor de menta, sabor de canela, não fica aquele cheiro na roupa, o cheiro no ar daquela nicotina que existia antigamente, e acabou hoje em dia virando o grande vilão, o cigarro eletrônico, porque ele seduziu a indústria do tabaco, ela mascarou muito bem tudo isso daí, porque os meninos acham que por se chamar eletrônico você não vai ter problemas, como você tinha no outro cigarro, e infelizmente pulverizou esses problemas, e a gente vê um estudo recente em inglês, que em 5 anos os usuários que fumam direto cigarro eletrônico, em 5 anos já tem alterações pulmonares irreversíveis. Então imagina que a gente esperava quem fumava cigarro de nicotina, daqui a 20, 30 anos ter problemas pulmonares. E o cigarro eletrônico não, em 5 anos, então realmente já é um caso de a gente pensar em preocupações de saúde pública, porque a gente já vai começar a ter
essa adolescência, essa juventude, chegando com casos graves pulmonares por causa do cigarro eletrônico. Uhum. O câncer de boca e de garganta matam? Olha, infelizmente sim, e matam muito. Vamos dizer, na minha área de cirurgia de cabeça e pescoço, que lá não é muito conhecida, mas a gente opera muito câncer de tireoide, né? Trata muito câncer de tireoide, e em estágios iniciais, o câncer de tireoide, 96% de chance da gente ter cura. O câncer de boca, qual é o grande problema? Geralmente vai aparecer uma feridinha, onde a pessoa vai tentar passar uma medicação, alguma coisa, e cerca de 60% desses cânceres, e eu vou dizer para você que é no Brasil todo, eles chegam em estágios que a gente chama de estágios avançados, onde a gente vai precisar fazer cirurgias e ter sequelas enormes, porque imagina você ter que tirar metade de uma língua, entendeu? Uhum. Ou às vezes, além da língua, você tem, o câncer está no osso também, então você deforma o rosto desse paciente. Só que quando eles chegam para a gente já em estágios avançados, a chance de cura deles diminui para 30%, 40%. Então, assim, são um tipo de doença que deixa sequelas muito ruins, porque é no seu rosto, é na face, né? Uhum. E a chance de morte é muito alta. E vamos dizer, câncer de língua, quando você tem um câncer de língua, é um câncer extremamente agressivo. Se não tratado, às vezes, com 6 meses ou 1 ano, o paciente vem a morrer, vem a falecer por causa desse tipo de câncer. E esse é o grande objetivo da gente estar lutando agora no 31 de maio, no Dia Internacional Sem Tabaco. Exatamente para a gente conseguir ganhar essa luta, porque é muito difícil e passa pela cabeça das pessoas, assim como a gente está no Covid, que como todo mundo começou a botar na cabeça que tem que lavar a mão, tem que passar álcool gel. Poxa, se as pessoas entendessem que tinham que parar de fumar, e o álcool, se for um etilismo social, né, se só for uma bebida no final de semana, não vai te trazer mal. Uhum. Mas infelizmente não é todo mundo que entende desse jeito. Uhum. De que forma aparece o câncer na boca e na garganta? Como é que ele se manifesta? Quais são os primeiros sintomas que a pessoa deve ficar alerta, doutor? Olha, o da boca, é engraçado que a gente vai falar o seguinte: o câncer de boca é só você abrir a boca, né? Então, o que a gente precisa? Geralmente vai aparecer feridas avermelhadas ou feridas esbranquiçadas. Elas parecem então, ao lado por dentro da boca, na língua? Por dentro da boca. Você vai abrir a boca e aí, de repente, você tem ali na língua, de repente você tem no céu da boca ou embaixo da língua, você tem, de repente, uma ferida que seja vermelha ou branca. Uhum. Nesse momento, é um momento onde tem que se ir num médico, ou num cirurgião de cabeça e pescoço, ou num dentista que também está na possibilidade de fazer esse diagnóstico, para você avaliar. Por quê? Porque geralmente a gente vai tentar fazer um tratamento. Se em 21 dias, quer dizer, 3 semanas, é o que a gente chama de regra de 3 semanas. 3 semanas você fez tratamento, fez medicação, e isso daí não melhorou, então parte para ter que fazer uma biópsia. Tem que tirar um pedacinho daquilo dali para você confirmar se isso é ou não é um câncer. Então, assim, imagina que não precisa de grandes coisas, não precisa de grandes exames, é abrir uma boca e você conseguir ver. Uhum. Isso daí seria muito fácil, mas muitas das vezes as pessoas, infelizmente, nesse momento que começou, elas não procuram um especialista. Uhum. E aí elas vão deixando essa feridinha crescer, aí daqui a pouco está com dificuldade de engolir, de comer, de mastigar, e aí realmente é o que a gente vai chegar na grande realidade. 60% a 70% dos pacientes chegam com estágios avançados, que aquilo dali que era pequenininho, ele esperou 6 meses para procurar um especialista. Uhum. Esses assuntos a gente tem debatido muito, sempre tem trazido, né, para conhecimento da população. O senhor acha que reduziu ou aumentou o número de fumantes? Aumentou demais, porque assim, aí vamos. A gente diminuiu bastante de nicotina, porque eu acho que, vamos dizer, na minha época de adolescência e de criança, a gente viajava e as pessoas fumavam cigarro de nicotina dentro do avião, né? Uhum. E uma coisa extremamente desagradável pra gente que não é fumante, é você estar num restaurante, um ambiente fechado e alguém fumando, você ter que inalar a fumaça dessa pessoa. Então, esses tipos de coisas, como as propagandas, elas realmente foram cortadas e inibiu esse uso. Se você imaginar que eu estou com 42 anos
da minha idade até um pessoal de 30 anos, foi um pessoal que não foi seduzido pelo cigarro. Mas agora com o início desse cigarro eletrônico, aumentou e muito. E aí eu vou lhe falar, eu sou professor universitário da Universidade Estadual do Amazonas, e eu tenho muitos e muitos alunos que eu fiquei abismado. A primeira vez que eu fui falar sobre cigarro eletrônico e a possibilidade de cânceres, alterações pulmonares, eles vieram me falar que dentro da universidade, olha que são alunos da área de saúde, né, de medicina, odonto, tem uma imensidão, mais de 50% deles fazem uso recreativo de cigarro eletrônico, e uma mesma proporção também usa maconha. Nossa, isso que são alunos do curso na parte de saúde, né? Na área de saúde. Você imagina para os outros, esses que já sabem os malefícios, eles já fazem uso, imagina os outros que não fazem ideia do que pode causar lá na frente. É verdade. Então, domingo é o Dia Mundial Sem Tabaco. Como o senhor, que é especialista na área, faz procura chamar a atenção, né, das pessoas, qual é o alerta que o senhor faz, qual é a mensagem que o senhor deixa nesse momento? Olha, a grande mensagem, na realidade, é você ter o equilíbrio. Então, na nossa vida, para você... a gente está ganhando muito, a medicina está trazendo a longevidade, quer dizer, a gente vai ficar cada vez mais velho, mas a gente tem que pensar em qualidade. Então, assim, uma boa alimentação, exercício físico e hábitos saudáveis, que são não beber e não fumar, né? No máximo álcool social, isso daí vai trazer uma melhor qualidade de vida para você chegar a seus 90, 100 anos lúcido e ativos. Então, se preocupem sempre com isso, com a sua saúde. O que você quer ser amanhã, daqui a 5 anos, você tem que começar hoje. Muito bem. Doutor, olha, obrigada, doutor Jefferson, obrigada pela sua participação. Acho que é interessante fazer sempre esse alerta para que as pessoas, né, não esqueçam disso. Quem sabe, neste domingo, muita gente que é fumante acaba ouviu as suas colocações, viu, né, os problemas que pode causar, e quem sabe a pessoa toma consciência para parar de fumar realmente. Não, se a gente já tiver uma pessoa, eu acho que a gente já fica feliz, né, Vera? É verdade, com certeza, né? Como diz aquele ditado, de grão em grão, galinha enche o papo, né? Exatamente. Essa é a nossa vida. É verdade.